Mais uma vez, boa tarde. O meu nome já foi dito, não preciso confundir. Não, pode repetir. Marina Pereira. Eu tenho um testemunho de vida. Eu, quando começo a conversar com alguém, eu digo sempre assim: eu tinha tudo para dar errado. Eu vim de uma família pobre. Meu pai militar, a minha mãe era camponesa na altura. E aos 2 anos, eu apanhei uma paralisia infantil, que é conhecida como a poliomielite. Apanho nos membros inferiores. E graças a Deus tive uma mãe que lutou muito por mim. E no tempo da guerra, atenção, eu fugi guerra, parece que não, né? Fugi guerra em Calulo. Quem é de Calulo aqui? Tem alguém aqui de Kwanza Sul? Kwanza Sul. Olá, compatriota, eu sou de Calulo Libolo. Opa! Oh, essa eu já conheço, é de casa. Então eu tive uma paralisia infantil aos 2 anos. E à medida que a pessoa vai crescendo, antes de tudo eu quero dizer que eu sempre tive um pai e uma mãe que lutaram muito por mim. Porque eu seria deficiente, como aqui é chamado que caranguejo. E eu gosto muito dos nomes que dão nos deficientes, é caranguejo, 10-12. Caranguejo, 10-12, aleijado, tem mais outros nomes até que eu esqueço. Eu até ligo isso na desportiva. Antigamente eu lutava. Estava mesmo com a frique, pegava mesmo com essa minha perna aleijada, toma! Abusou, esperava o pai e a mãe sair, chamava num canto com a frique no gajo ou na gaja. Não admitia abusos, mas depois a pessoa vai crescendo, vai mudando. E sempre, quando mais pequena, eu olhava para outras crianças, depois você começa a se descobrir. Aos 2 anos ninguém se descobre. Mas à medida que a pessoa vai crescendo, tu começas a perceber que tu és diferente. Tu tens uma deficiência. E vêm as perguntas: por que eu sou assim? E perguntava aos meus pais: por que eu nasci assim? Eu sou a primeira filha. Sou a filha primogênita dos meus pais. E eu perguntava: mas por que eu nasci assim? E a minha mãe não conseguia me responder. O meu pai não conseguia me responder. Só me explicavam: tu nasceste bem, mas depois aos 2 anos, tu tiveste uma paralisia infantil. Criança entendia, mas depois da pré-adolescência, começou a entrar para a adolescência, começou a perceber a maldade de certas crianças, de certos adultos, os abusos. Tu estás a passar, olha, aleijada, querendo ou não, tu és criança. Aquilo dói no coração. E depois, de criança eu até achava normal, inocência, mas de um adulto, aí já era maldade. Quem vai lhe querer? Olha o marido que vai nascer, que vai aceitar com essa deficiência. E olha a maldade. Será mesmo que vai fazer filho? Essa vai conseguir fazer filho? Eu me lembro da primeira vez que eu cheguei de Marrocos, graças a Deus eu fiz a minha formação em Marrocos. E eu, quando chego aqui em Angola, vou apresentar o meu marido à minha tia. Eu nunca chego para a minha tia, apresento o meu marido, ele dá para o meu marido e diz: vão te roubar o marido. Eu fiquei sem entender. Como assim vão me roubar o marido? Teu marido é bonito. Depois eu entendi. Por eu ser aleijada, entendi. Eu disse: não, ele é que deve ter medo de me perder. Então, muitas das vezes, o preconceito começa dentro das nossas famílias. E é o mais perigoso. Eu sei que existem mães que foram abandonadas por terem filhos especiais. Eu não sei se é ironia do destino, mas eu tenho um filho com autismo. As perguntas que eu fazia na minha mãe: por que sendo a primeira e veio logo com uma deficiência? Hoje, sendo mãe, olho para o meu filho com autismo, primogênito, já me questionei: será que é destino? Eu sou primogênita, tenho uma deficiência, meu filho também. Mas graças a Deus eu tive que aprender com os erros de outras pessoas dentro da família. Porque é muito fácil você subestimar uma criança. É muito fácil. É muito fácil subestimar uma criança que não sabe se defender. Como é que é ter um filho autista, Javal? Não é uma tarefa fácil.
toda mãe aqui presente, quem já é mãe ou quem vai ser mãe, quer ter um filho perfeito. Não existe perfeição, né? Nenhum ser humano é perfeito. Mas quer ter um filho saudável. Não é fácil, é uma luta todos os dias. E a grande dificuldade, como eu digo e repito, eu encontrei... Foi dentro da minha família que eu encontrei o estigma. Novamente, o erro começa a se repetir. Tem um filho doente, não fala. Lá vem os nomes pejorativos para o meu filho. Não, ele é gago. Como é que tens lidado com isto? Com esse estigma? Eu sou uma mulher de muita fé, eu creio num Deus vivo. Foi isso que ao longo do tempo ajudou-me muito a superar a minha deficiência. Não te limitou? Não, eu não aceitei a minha... atenção, eu não aceitei a minha deficiência. Eu superei a minha deficiência. Como é que superou isso? Eu superei com o auto... Primeiro, um gananzambe. Eu acredito muito num Deus vivo. E humanamente falando, como é que buscou auxílio, buscou a autoajuda? Busquei o autoconhecimento. Para vocês terem uma noção, eu quando chego para Angola, sem emprego, marido também desempregado, um filho com autismo, eu entro numa depressão que ninguém percebeu. Graças às novas tecnologias, por isso eu digo sempre às mulheres e aos homens, nós hoje temos uma plataforma que não precisamos de procurar mais um médico para saber o que nós temos. Eu tive que ir ao YouTube na altura para descobrir que eu estava com depressão. Eu comecei a ter angústia, não queria me vestir, às vezes até para tomar banho. Não vou tomar banho. Você acorda de manhã sem ânimo para fazer nada. Eu não sabia que eu estava com depressão. Mais uma vez eu venho de fora com o meu filho. Outra rejeição, porque infelizmente, e é normal, meu pai investiu dinheiro. Ele não queria que eu viesse para Angola já com o filho. Ele queria que eu viesse para Angola, trabalhasse primeiro e depois. Mas infelizmente nem sempre o que nós desejamos para os nossos filhos é o que acontece. Mas às vezes os pais também não entendem. Eu também entendo, né? Eu já sou mãe, quero o melhor para o meu filho. Então foi mais outro assunto. Lá eu entro em depressão sem ajuda, sozinha, com um filho autista. Sozinha não, com seu esposo. Nesse caso com o meu filho, mas nós precisamos do aparato sempre da família. Não tem coisa melhor, as mamães que estão aqui nessa sala, mulheres, do que ter aquele apoio familiar. Pessoas para te ajudar. E no meu caso eu precisava. Buscou um profissional para te ajudar. Eu tive que me virar sozinha, para ser E sincero. como é que consegue se virar? Eu tive que me virar sozinha. Quero que eu partilhe. Eu tive que me virar sozinha. Graças a Deus eu tenho um excelente marido. Primeiro ponto é o meu marido. Muito bem. Nunca me deixou na mão. Eu sei que nem todas as mulheres têm a sorte que eu tive. Eu tenho noção disso, porque eu vejo muitas mulheres que são abandonadas pelos seus esposos. Infelizmente, na nossa sociedade tem acontecido homens covardes que abandonam as suas mulheres porque têm filhos especiais. E muitas vezes nós temos de lutar sozinha. Eu, graças a Deus, eu não tive não tive esse desgosto, porque é um desgosto. Como a âncora. Sim, não tive. Eu tenho um marido que tem me ajudado muito. E foram conversando para vencer. Fomos conversando. Eu tive que parar de trabalhar. Quando eu cheguei, comecei primeiro a dar aulas numa universidade aqui pertinho, Luísa. Tive que deixar por causa do meu filho. Porque existem níveis de autismo e do meu filho é severo. Ele não fala. Precisa de cuidados especiais, até para ir para a casa de banho. Então, na altura eu contratei alguém para cuidar dele, mas a pessoa também não estava preparada, batia no meu filho. Então meu marido disse, calma aí, Marinela, tu podes ficar em casa e eu vou trabalhar. Não tem problema nenhum. Tu ficas a cuidar aqui do menino e eu vou trabalhar. E desse ponto de vista vocês conseguem gerir e sair dessa limitação de crenças e da evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo na graça do Senhor. A força que eu tenho vem de Deus. Eu tinha de tudo para desistir. Sabe o que chegarem para ti e disserem, mas eu se fosse assim, eu se nascesse assim, eu me mataria. E
olhando para trás, hoje a Marinela que é, qual é a avaliação que fazes como mãe, como esposa, como cuidadora do seu filho? Qual é a avaliação que fazes um filho especial? Que conselho queres deixar passar, porque cada um de nós pode estar na condição da Marinela? Qual é o conselho que nos quer deixar? Graças a Deus, a nossa sociedade já está mais aberta hoje, nem como antes. Na altura, no ano em que eu nasci, ter um filho deficiente era meio difícil. Como eu disse, lá havia o estigma. Mas agora, com informação, há mais informações disponíveis, as pessoas acolhem mais. Quando vem que a tua criança é especial, mesmo comigo também, eu já vejo o tratamento das pessoas aí diferente. A nossa mentalidade tem mudado, graças a Deus. E desculpa, porque esqueci uma pergunta, repita só. Sim, eu perguntava, olhando para a Marinela de trás, sim, e a Marinela de hoje, né? Tendo um filho especial, sim. abdicou do seu emprego para efetivamente poder cuidar do seu filho juntamente, foi uma decisão familiar, ao que nos passou. Hoje, se tivesse que aconselhar a alguém, se tivesse que nos aconselhar, o que é que nos diria? Olha, eu abdiquei, mas não deixei de trabalhar, atenção. Graças a Deus deu-me mãos cheias. Posso não ter os 2 pés completos, mas Deus deu-me as mãos cheias. Não é uma maneira só de falar. Então eu comecei a fazer encomendas em casa de comida. Eu faço da boa fumba, do bom catato e outros quitutes, bom cabrité. Então eu comecei a trabalhar em casa. Estamos querendo dizer que, independentemente das vicissitudes que passamos, é preciso nos reinventarmos, é preciso querermos e ir à luta e dizer que essa limitação, à partida, não deve ser um ente para que eu me anule e deixe de fazer o que tenho que fazer. Exatamente. Eu trabalho na minha área de formação. É a resiliência. Sim, a resiliência. Eu trabalho na minha área de formação também. Trabalho com página, com rede social, que é o marketing multinível, ou marketing de rede. Trabalho com algumas páginas também e faço meu delivery em casa. Então, o conselho de motivação é de persistência, sim, independentemente das vicissitudes da vida. Exatamente. Para os que estão nessa sala, eu desejo muita força, muita coragem, muita determinação. Não é fácil. Uma sociedade em que nós temos que a maior parte dos homens, infelizmente, são machistas ainda. Eu deparo-me com situações de mulheres que lhes proíbem de trabalhar em pleno século XXI. E umas gostam, né, de ficar em casa. Eu também aceito, né? Há mulheres que são felizes, sendo sustentada pelos homens. Quem não gosta, também gosta que o meu homem me sustenta. Mas ainda encontro mulheres que aceitam coisas abismal, por falta de amor. Eu tinha tudo. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu tinha de aceitar de tudo. Homens que não me amavam, podiam vir me dormir. Normalmente, uma amiga minha uma vez disse-me o seguinte: tu ainda escolhes, Marinela? Aceita só. Eu disse: não, eu já cresci bem viva da minha vida. Eu não era burra, eu não cresci uma criança burra que tem de aceitar de tudo um pouco, porque sou aleijada. Deus me livre. Olhei para ele e disse: não, aceitas tu qualquer pessoa. Eu não. Eu tenho o direito de escolha, a liberdade de escolha. Infelizmente é o que mais tem acontecido. As pessoas estão em relacionamentos abusivos e aceitam por falta de amor próprio. Imagine eu com a minha deficiência. Também por falta de conhecimento. Se de falta de conhecimento, imagine eu com a minha deficiência, se eu aceitasse de tudo um pouco, por ser deficiente, entrasse nesse vitimismo que a sociedade te impõe. Às vezes não vem de ti. É a sociedade que te impõe, que diz: você é aleijada, você deve aceitar qualquer um, você não vale nada. Porque o fato de você ser deficiente, as pessoas já te rebaixam. Isso é uma grande verdade. As pessoas olham para ti: é aleijado, é complicado. Muitas vezes somos estigmatizados através da nossa deficiência ou de alguma falha que nós, em público ou na família, a gente apresenta e somos estigmatizados. Sim, certo. E é preciso vencer isso com autoconhecimento. Foi isso que me ajudou, foi o autoconhecimento. Eu fui em busca de conhecimento. Eu tive que ir em busca de conhecimento à força. Porque eu tinha que mudar a minha mentalidade. Quando eu primeiro conheci a Deus, mudei a minha mentalidade, tudo da minha vida foi um clique.
Existem abusos que eu já não aceito, pelo amor de Deus. Eu vejo mulheres lindíssimas que aparentemente não têm nenhuma deficiência e aceitam de tudo um pouco. Eu me pergunto, eu já que sou alengu, que tenho de aceitar tudo, e vocês que não têm nenhuma deficiência aceitam essa porcaria por quê? Aí eu começo a ver que não tem nada a ver com a deficiência que tu tens, mas sim a tua mentalidade. Aí a minha mente começa a despertar. Os tabus, a vitimização. Se tem uma coisa que eu detesto quando alguém olha para mim, tipo, tem pena. Eu pergunto, estás a olhar assim porque não tem necessidade de olhar assim para mim? Eu já dei resposta para várias senhoras. Ai filha, que pena, não pena. Eu tenho pena é de ti. De mim não, porque eu sou bem feliz. Sou uma mulher realizada, tenho uma grande família, graças a Deus. Então, o que mata, na verdade, não é a deficiência, é o estigma da sociedade, dentro das nossas famílias. E as pessoas muitas vezes não têm noção do peso das palavras. Eu já tentei me suicidar. Nem o meu pai nem a mãe sabem disso. Já tentei por fim a minha vida. Porque eu via que não tinha sentido. Todo mundo a te falar, você não podia nascer assim. E você está se a descobrir, você é jovem. Tentei o suicídio. Deus disse, não. Tu ainda tens muito pela frente, eu não te nasci para isso. Se não fosse Deus, eu não seria Marília de Sons. Apostei em tudo. No intelecto, na imagem. Eu digo sempre às mulheres, sejam bonitas. Por mais que tivesse a passar problema. Por mais que se descobriste uma doença recentemente, alguma coisa não está dando certo. Mano, põe-te bonita. E o sorriso sempre nos lábios. O que me ajudou foi a minha felicidade. Eu sempre fui uma criança muito feliz. Isso é que ajudou-me bastante. Então, o que eu estou a dizer aos homens que estão nessa sala e às mulheres, quando tiverem que fazer as vossas escolhas, façam escolha com amor. E não pela aparência, pela beleza, porque depois passa. Infelizmente, existem muitos homens que não ficam com mulheres que têm nosso tipo de deficiência, porque têm medo do que a sociedade vai dizer. Vê se um moço bem bonito, meu marido é broto. Desculpa lá, quem está aqui, conhece então duas amigas, meu marido é broto. Então alguém olha para si, esse moço também é. Agora mais então que engordei, agora porque minha senhora já ficou para trás. Engordei lá, mas, nossa, já aleijada, gorda. Ai, ué, esse moço está vindo lá que? Mana, nós não estamos vivendo mais no mundo carnal. Nós estamos já no mundo espiritual. A nossa dimensão é espiritual. Então, se você olhar para a minha deficiência e me subestimar, ou então não, eu tenho mais rabo, a outra não tem. Mana, muitas vezes eu estamos dentro desse mundo de carnal. Estamos mesmo em alta dimensão. Palmas para esta mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é fácil estar aqui a falar com as pessoas, não tenho, graças a Deus, dá-se um pouquinho de medo, mas Marinela, depois a pessoa vai se considerações libertar. finais já para terminar o seu testemunho. O que é que nos tem a dizer? Eu tenho aqui eu até estava a ler, na verdade vai haver um vídeo de uma menina que tem deficiência também no Brasil e que superou também sua deficiência com, graças a Deus, com a ajuda de Deus e o autoconhecimento. E eu vi que o comentário chamou muita atenção. Só vou deixar no sentido de ser uma autorreflexão para todos que estão nessa sala. A pior deficiência é a da alma. A pior deficiência são as pessoas frias, sem amor e sem fé em Deus, sem temor a um Deus vivo. Isso sim é deficiência, porque eu tenho dito que a pior deficiência é mesmo da alma. Eu quando vi esse comentário, chamou muita atenção, que a pior deficiência do ser humano não é a física, a mental, é a deficiência da alma. Muito obrigado. Nós damos uma salva de palmas então para a nossa